Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Ariano Animes e hoje, é claro, vamos continuar com as análises dos capítulos do mangá de One Piece, indo diretamente para o capítulo 1097, intitulado Guine, onde é o começo da desgraça, ou o retorno, na verdade, porque o flashback do Kuma é traumatizante em muitos aspectos e você só fica pra quê? Tipo, o cara não precisava sofrer tanto. Você fica realmente com essa tristeza no coração. Porque o Kuma, ele é foda, ele é incrível, ele é demais. E a gente vai ver um pouco mais sobre o que é que vai acontecer de confusão nesse capítulo, mas é claro, só apenas depois de vocês deixarem o like e se inscreverem no canal e claro também ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu claro agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito obrigado por tudo mesmo. E então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Bom, a gente basicamente passa agora 8 anos no futuro, 8 anos depois do incidente de God Valley, especificamente 30 anos atrás da história principal. A gente basicamente se dirige ao South Blue, mais especificamente ao reino Sorbet, acompanhando agora Bartolomeu Kuma aos seus 17 anos de idade. Ele que basicamente trabalha ali como pastor e quase que também médico ali do reino, quando ele basicamente atende vários idosos usando os poderes da Nikio no nome dele para basicamente retirar a dor dessas pessoas. A própria senhorinha Ven, que frequenta esse lugar desde a época do pai do Kuma, e ficou surpresa quando o pai do Kuma desapareceu repentinamente, mas ela fica orgulhosa por ver que ele criou um excelente filho que se tornou um pastor respeitado. Ela mesma confessa que os pais dele devem estar felizes por isso. O reino de Sorbet, que é um reino pobre e cheio de idosos, e a gente vê que o Kuma basicamente ajudando a população e tudo mais, por mais que muita gente ali venha até as mãos milagrosas do Kuma, só que tem uma certa pessoinha que não gosta muito de tudo isso. O pessoal até ali perguntando se ele também não poderia fazer esse trabalho durante a semana e simplesmente a Gine, aos seus 21 anos de idade, que meu Deus do céu, ela virou uma beleza de mulher. Ela pistolaça ali porque não, é só os domingos que ele vai fazer esse tipo de trabalho, porque a gente sabe, ele retira a dor dos outros, mas não significa que ela soma, alguém tem que tomar essa dor. E bom, o Kuma acaba tendo que fazer esse trabalho. A própria Gine vendo que os velhos nem pagam ali pelo serviço. E o pessoal que trata ela ali como a avarenta Gine, que a personalidade dela é muito legal, tipo, ela se torna muito explosiva, mas ao mesmo tempo ela é loucamente apaixonada pelo Kuma, como a gente vai ver, porque ela dá orgulho, dá muito orgulho, e ela é carismática, ponto. E ela que é bonita pra caramba, como a gente acabou de ver, por mais que também seja bem desbocada, só que ainda assim os homens da cidade se declaram pra ela. E ela que não querendo que ninguém mude aí de assunto nem nada do tipo. E o pessoal que não creio que tente se aproveitar da bondade do Kuma, realmente é algo que eles
Bom, eles não sabem que tem consequências, né? Eles não sabem que o Kuma vai ter que tomar a dor deles. Se soubessem, provavelmente eles não iriam pedir ajuda. Então é um ponto importante. E o próprio Kuma, que no fim das contas ele tá tranquilo com tudo isso, os idosos que até nem tentam arrumar tanta confusão com a Guinea, vendo que só de ver o rosto do Kuma, os corações deles já estão confortados. E o próprio Kuma, que mó feliz com isso, e a Guinea pistola, que isso tudo acontece só porque você continua animando eles. E eles que pelo menos tentam ali dar um apoio. Por exemplo, eles não podem pagar com dinheiro, mas algum tipo de produto, comida ou algo do tipo, já que, como mesmo foi dito, Sorbet é um reino pobre. E para piorar, eles estão lutando para sobreviver devido ao tributo celestial. Só que, bom, o rei teoricamente teria mudado e a situação no reino também. Só que o ponto é que o novo rei, o rei Bekori, tem a reputação de ser um soberano de sangue frio. Ele ordena que as pessoas doentes como esses idosos paguem o tributo celestial ou então prisão. Existem boatos que até mesmo um velho foi aprisionado e acabou morrendo de fome, pois ele não dá uma única refeição aos prisioneiros, sendo um verdadeiro rei mesquinho, um imbecil que só liga para o que os tenryubitos dizem. Só que os próprios moradores concordam que se eles não estivessem doentes, eles já teriam dado um jeito de matar o rei. E o Kuma que tentando acalmar os ânimos de todo mundo, dizendo que vai continuar removendo as dores ou doenças leves dessas pessoas, pedindo para que eles venham aí toda semana. Só que, bom, é como eu disse, ele tira a dor dessas pessoas, mas não significa que essa dor some. Alguém tem de tomar ela e essa pessoa é o Kuma. Todo santo domingo ele vai lá, retira dores desses idosos e simplesmente toma todas elas para si. Domingo após domingo, sem exceção. Mesmo que isso gere uma dor colossal no Kuma, o que é algo até... Talvez não seja a mesma comparação, mas o tamanho da bolha se assemelha um pouquinho ao da bolha que o Zoro acabou tomando ali do Luffy lá em Thriller Bark. Então o Kuma tem uma resistência física de fato absurda. E cara, ele só tinha 17 anos nessa época, então ele realmente é forte pra caramba. E isso é antes de sofrer qualquer tipo de modificação corporal. Só que óbvio que a Guinea acaba tendo que observar toda essa situação, ela não gosta nem um pouco disso. Ele que continua fazendo isso semana após semana e ninguém sabe da dor que o Kuma recebe. O Kuma vê que não tem jeito, alguém tem que receber a massiva extração de dor e sofrimento para que ela desapareça. Se ele deixá-la por aí, ela retornará após um tempo para os seus donos orixás. Mas o Kuma, que mesmo que com toda essa dor e sofrimento sendo recebida toda semana, ele está feliz. Porque contanto que todos possam ser felizes, ele está bem. Ele até pede ali desculpa pra Guinea por deixar ela preocupada, vendo que se ele treinar para ser mais forte, as coisas podem ser diferentes. Só que esse não é o problema. E a Guinea sabe muito bem disso, e o Kuma tenta mudar de assunto. E bom, funciona porque ele oferece comida pra Guinea e ela simplesmente comemora na maior tranquilidade. E a gente que vê, passam-se ali mais alguns anos, 25 anos atrás, agora o Kuma com seus 22 anos de idade, quando simplesmente... Eu não disse que a Guinea era alguém da hora, que ela tinha uma personalidade legal, porque ela simplesmente vem até o Kuma e vamos nos casar. Tu nunca viu uma mulher de One Piece? Bom, tirando a Hancock, só que o Luffy
é o Luffy, então complica um pouquinho, mas Ginny e Kuma é aquele casal que se shippa. E ela simplesmente veio, vamos nos casar. E o Kuma simplesmente, pô, eu não posso fazer isso. E a reação dela é incrível. Ela, tipo, por quê? Você vai fazer isso, seu maldito? Você não me ama, não, é? Então a reação dela. E tipo, ela que não, eu vou te fazer feliz e tudo mais. Ele sabe que vai ser feliz, só que existe o ponto do sangue dos bucaneiros. Se eles se casarem e tiverem uma filha, ela provavelmente vai ter o sangue dos bucaneiros em suas veias. E o Kuma já sofreu um pouco por conta disso e não quer que futuras gerações de seus descendentes tenham que sofrer ali a mesma coisa. Ele não quer fazer as pessoas que ele ama infelizes. E ele até tenta mudar de assunto sobre um novo artigo sobre o Exército de Liberdade, que é basicamente a primeira versão do exército revolucionário que vinha causando protestos em vários países, onde o Dragon Quest finalmente se tornou procurado. O próprio Kuma, que achava ali o Dragon uma pessoa legal, vendo que ele deve ser de fato o herói de alguém. E ele mesmo confessa que também tem o desejo de ir para o mar algum dia, usar ali a sua vida para ajudar as pessoas. E a gente vê, chegam ali alguns moradores oferecendo uns peixes pro Kuma, e o Kuma simplesmente deixa de lado completamente o pedido de casamento da Guine, que pistola, chama ele de idiota. Mas o tempo continua a passar, agora 22 anos atrás, onde um grande incidente aconteceu. A gente se dirige para a cidade em torno do castelo do reino Sorbet Kuma, com agora 25 anos de idade. Onde é simplesmente a gente vê que o exército real sequestrou ali algumas pessoas, em específico basicamente aqueles cidadãos idosos e tudo mais que o Kuma ajudava na sua igreja. E a gente vendo até mesmo um dos caras do exército real pegando um dos jovens basicamente como reféns, onde acabou que algumas coisas aconteceram aí em Sorbet, onde basicamente eles estão pegando esses idosos para basicamente escravizar eles, porque lembrem-se, o tributo celestial, basicamente o dinheiro que eles têm que pagar ao governo mundial, os tenryubits e tudo mais, aí em Sorbet o rei forçou os idosos a pagarem. E vai forçar ainda mais ao ponto de escravizá-los. O próprio Kuma que acaba se rebelando, vendo que não vai perdoar essas pessoas. E é justamente aí que a gente lembra-se. O Kuma tinha a alcunha de rei tirano. E a gente vai entender um pouquinho melhor sobre tudo isso, que, bom, não é exatamente bem como as coisas aparentam. A gente até vê ali um dos subordinados do rei Bekuri chegando até ele, vendo que essa nova política, ela é um tanto quanto imbecil, ela foi completamente mal recebida pelos cidadãos, e o rei que não se preocupa nem um pouco. As pessoas ao ver dele se confundem fácil com títulos, mas logo eles começarão a desprezar o povo do sul, porque basicamente ele vê que a partir desse dia apenas a área norte será considerada o reino Sorbet. E basicamente o que se torna esse território sem lei, a ala sul, é onde tem ali a igreja do Kuma e o vilarejo onde todos os idosos que o Kuma ajuda moram. A quantia do tributo celestial que eles devem pagar ao governo mundial é decidida pelo valor de habitantes. Então, os idosos que pagam pouco são um problema. Se eles removerem basicamente esses idosos do país, eles não vão mais constar como população. Logo, o tributo vai diminuir, mas não só isso é o que ele pretende. Beleza, o tributo diminui, mas eles ainda precisam pagar. É justamente por isso que ele vai usar trabalho forçado, ou
escravizado desses idosos para que eles, à força, paguem algo que eles nem deveriam, teoricamente, pagar. O Kuma, que até por conta de toda essa rebelião, junto da Guine e várias outras pessoas que se tornaram amigos do Kuma, foram parar juntos na prisão. O próprio Kuma querendo saber o porquê. E, bom, o Kuma se rebelou contra o reino e eles se rebelaram exigindo que o Kuma fosse libertado, mas levaram uma surra e acabaram presos. Só que o próprio Kuma, conversando com a Guine, mesmo percebe que esse lugar provavelmente pode se tornar um país extremamente discriminatório, onde o rei Bekori é um subordinado dos Tenryubitos. Ele provavelmente conseguiu essa ideia de política de alguém lá de cima, e se eles desafiarem o reino, significa que eles vão ter a determinação de lutar contra o governo mundial. E foi justamente em meio a isso que o Kuma se embasou para começar essa verdadeira rebelião, para trazer liberdade mais uma vez ao reino de Sorbet, onde simplesmente criou-se a partir aí, devido à interferência de um certo grupo, o reino de Sorbet escapou do seu governo maligno, onde a gente simplesmente vê que foram Dragon e Empório Ivankov, onde o próprio Dragon vê a bagunça que o Kuma fez, ficando bem orgulhoso, chamando ele de cara recomendado, porque ele basicamente foi recomendado pelo Ivankov a entrar ali no que então era ainda o Exército da Liberdade. Os dois que vieram basicamente salvar o Kuma, a Guine e o reino de Sorbet como todos, e claro também pedir a ajuda do Kuma para que eles vão juntos mudar o mundo. Eles causaram muitos protestos furiosos contra o governo em todos os reinos. O Exército da Liberdade acabou sendo criado depois da Era dos Piratas, e após a trágica destruição de Ohara, eles se armaram com determinação. Os dois pilares centrais, Dragon e Ivankov, com a adição de Kuma, depois viriam a se tornar um exército revolucionário que ficou famoso por todo o mundo, onde a gente mesmo vê o tempo começando ali a se passar e alguns problemas, infelizmente, começam a surgir. O próprio Dragon conversando ali com Kuma sobre eles precisarem de dinheiro. Eles que começam ali a ajudar com um exército para rebeliões que tentam derrubar os seus reis corruptos que estão no comando. E a gente também vê que aos candidatos interessados a se ingressar no exército revolucionário, eles ensinam o manejo de armas e a arte da batalha. O próprio Dragon vê que no futuro ele deseja formar um enorme exército espalhado por todo o mundo. O próprio Kuma fica curioso como que o Dragon sabe tanto sobre armas, e é algo que a gente já meio que teorizava, porque, bom, ele era filho do Garp. Ele é, na verdade, filho do Garp, então ele passou um tempo na marinha e simplesmente deserdou de lá porque ele não encontrou nenhuma justiça, onde a gente realmente vê que da marinha para o exército revolucionário, o Monkey D. Dragon apenas deseja ajudar as pessoas. O próprio Kuma, ao ver isso, vê que vai seguir ali o Dragon, e o Dragon que promete que não vai deixar o Kuma se arrepender de tal decisão. Quando a gente vê ali o Kuma, de vez em quando, acaba voltando para Sorbet enquanto ele não tá em missões. Só que mais 8 anos se passaram. 14 anos atrás, em um certo reino, agora a Guine, que faz parte do exército revolucionário como comandante do exército leste. Ela que simplesmente é ali mega feliz porque amanhã eles, enfim, vão se encontrar com o esquadrão do Kuma. Só que, bom, há algumas coisas de ruim. E, bom,
muito ruins, na verdade, vão acontecer porque simplesmente a gente percebe que algumas pessoas mal intencionadas estão aí nesse reino em que a Guine e o seu exército estão reunidos, onde a gente vê indo para o quartel-general do Exército Revolucionário em Báltico, a gente recebe ali uma informação do Dragon diretamente para o Kuma. O próprio Dragon pedindo ali muitas desculpas, pois eles sentem muito, mas um inimigo inesperado apareceu. Simplesmente a Guine foi sequestrada. E bom, eu não disse que esse era o começo da desgraça. É porque daqui pra frente só piora. E isso é triste porque o Kuma não merece passar por tudo que ele vai passar. Mas a gente só infelizmente vai ver tudo isso e muito mais no próximo vídeo de One Piece aqui no canal. Mas é claro que espero que tenham gostado, é claro, desse vídeo, que justamente por isso deixem o like, se inscrevam no canal e claro também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui no canal. Eu agradeço, é claro, também imensamente o apoio de todos vocês. Muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Eu então vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeus e foi.